Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga aleluia. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém puder reabastecer aqui um copo d'água, que esvaziou. E aquele ali vai acabar já já. Marcos 4, versículo 35. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento sossegou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado por esse momento especial, por esse momento, Pai, de fé, em que lemos a Tua palavra, em que queremos ouvi-la, Pai. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pelas palavras de Cristo. E aí está a Tua palavra. Então, meu Deus, que ela atinja o propósito, que ela cumpra o objetivo para o qual o Senhor a envia sobre as nossas vidas, nesta noite abençoada. Meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que assim há de acontecer, porque eu estou te pedindo tudo isso no nome poderoso de Jesus. E você que orou comigo, diga amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Jesus tem planos maravilhosos para a sua vida. Diga, eu creio. E esses planos são maravilhosos mesmo, porque são planos de vitória. E Ele quer que todos esses planos que Ele tem para a sua vida se cumpram. Por incrível que pareça, porque pensa comigo, Jesus jamais iria desejar planos, idealizar planos para a vida de alguém, para que esses planos não se cumprissem jamais. Seria algo sem sentido, seria algo inútil. E Deus não faz nada para inutilidade. Deus não faz nada se não houver sentido para aquilo que Ele faz. Então, pensa comigo, eu gosto muito de usar essa frase, que nós, os crentes, somos seres espirituais pensantes. Diga para o teu irmão, você é um ser espiritual pensante. Diga para ele, muito inteligente. Essa é a nossa condição. Quem tem a mente de Cristo é muito inteligente. Nós temos. Bota a mão na tua cabeça aí, ó. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então você é muito inteligente. Então Jesus jamais iria planejar alguma coisa para que essa coisa desse errado. Você entende? Quem faz planos e os planos dão errado é o nosso adversário. Porque tudo que ele planeja contra nós dá errado, para a glória de Jesus. Não sei se você se lembra que uma das coisas que nós dissemos aqui no domingo, no culto de domingo, foi que Jesus veio para destruir os planos do diabo. Foi ou não foi? Então tudo que é planejado contra a sua vida, para que a sua vida dê errado, vai dar errado. Porque existe um plano sobre a sua vida para que tudo dê certo. Te pergunto, qual é o plano melhor? O plano do inimigo ou o plano de Jesus? O plano de Jesus.
Tem até um corinho que a gente canta, que é mais ou menos assim, ó. Jesus, plano melhor. Já ouviu? O plano de Jesus é melhor. Ele diz, os meus pensamentos são maiores, os meus planos são perfeitos. Então tudo que Jesus planejou, e é bom demais, é confortante nós sabermos que Jesus planejou coisas para a nossa vida. Uma das coisas que Jesus planejou, veja bem como você é importante, como você é amado. Dá até vergonha da gente pensar nisso. A gente fica até meio assim, né? Meu Deus, eu sou tão amado. E quantas vezes eu abri a minha boca para dizer que ninguém me amava. Eu esqueci de Jesus. Me ama tanto, com um amor tão maravilhoso. Olha, uma das coisas que Ele planejou, vou dizer só uma. Uma das coisas que Ele planejou para você. Ele planejou, Ele bolou um plano para que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Aleluia, você vai dar uma glória a Deus? Está escrito isso na Bíblia ou não está? Aplauda o nome dele, está escrito isso na Bíblia ou não está? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi Ele que planejou isso, isso foi um plano do Senhor. Foi um plano que Ele idealizou para que tudo coopere para o teu bem. Uma coisa começou a dar errado, uma coisa se levantou errada, Ele vai transformar isso em bênção. Porque é plano dEle que tudo corra bem na sua vida. Então você precisa acreditar nisso, que você também deseja que os planos dEle se cumpram na sua vida, porque você sabe que os planos dEle são bênçãos para você. Os planos deles são todos abençoadores para a sua vida. Está entendendo? Essa é a nossa parte. Essa é a nossa cooperação. Crer que Ele tem esses planos para nós. Porque muitas vezes parece que a gente duvida. Como é que eu sei que eu estou duvidando? Com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Você já parou para pensar que de vez em quando você está pensando assim? Ai meu Deus, que medo que isso dê errado. Ai, eu acho que isso não vai dar certo. Se você orou antes, colocou diante do Senhor, meu irmão, está em linha com a vontade dEle, é uma coisa lícita, entra no descanso, diga aleluia. Entra no descanso, porque vai acontecer, Ele vai fazer esse milagre, vai trazer à existência essa vitória. Aliás, Ele já trouxe. Basta você acreditar, a tua parte é essa. Interessante que a nossa parte, parece tão simples, a nossa parte nesse contexto, parece tão simples. A gente falando assim, a sua parte é só acreditar. Gente, mas acreditar não é tão fácil não, você já pensou nisso? Acreditar não é tão fácil não. Então, imagina bem quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no meio do problema. Eu falei aqui outro dia que agora o furacão aumentou uma categoria. Antigamente ia até o F5, agora vai até o F6. Ventos acima de 350 km por hora. Os furacões agora atingem essa velocidade do vento, então tiveram que criar um F6, porque o F5 só ia até 250 km por hora. Como agora, por causa das mudanças climáticas, o vento ultrapassa a velocidade de 250 km, então criaram a categoria F6. É a maior categoria de furacão. Então, às vezes, você está no meio de um furacão categoria F6, tudo isso para dizer que você pode estar num furacão F6. Mas continua valendo o poder de Jesus de acalmar furacões. Você pode dar um glória a Deus? Porque o plano dele é cooperar, para que tu fazer tudo cooperar para o teu bem. Não importa a velocidade do vento, não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho do furacão. Ele vai fazer cooperar para o teu bem. Ele vai transformar isso em vitória para a sua vida. Ele vai transformar isso em bênção para você. Então, não se desespere. Não se desespere. O que você precisa é crer e confiar, apesar disso não ser fácil. A gente, pastor, mas eu estou no meio do furacão F6, como é que eu vou crer, como é que eu vou confiar? Você não vai crer no furacão, você não vai crer na força do furacão, você vai crer em Jesus. Eu te pergunto, quem foi que criou o furacão mesmo? Não o furacão, mas o vento. O furacão é o vento fora de controle. Quem foi que criou o vento? Foi Deus. Entre o haja, lá do Gênesis, Jesus disse também, haja vento. É que a Bíblia não colocou todos os hajas ali, porque não ia ter espaço para tudo que ele criou colocar aí. Haja isso, haja aquilo, haja árvore, haja folha. Não, ele colocou haja as coisas principais e dali derivaram todas as outras. Está entendendo?
Então, foi ele quem criou o danado do vento. Então, você não tem que confiar no furacão, eu confio que esse furacão vai acabar comigo. Não, a confiança não é essa, não. Eu confio que eu vou lutar contra esse furacão e vou vencer. Não, você não tem força contra os furacões da vida, não. Quem tem é Jesus. Eu estou no furacão, no olho do furacão, mas eu confio no meu Jesus. Eu confio no meu Jesus, Ele é poderoso. E é plano dele fazer com que até esse furacão se volte a meu favor, coopere para o meu bem. Você está entendendo? Essa é a nossa confiança, precisamos acreditar nisso. E ali estava Jesus, junto dos seus discípulos, e diz no versículo 35, que naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado. Eles tinham que ir lá para onde a minha esposa leu aqui, na hora que ela fez a abertura do culto, eles iam para Genezaré. Ela leu logo um versículo à frente desse, um capítulo à frente desse, né? Não foi? Eles já tinham chegado em Genezaré. Eles tinham que chegar lá. Você lembra o que aconteceu? Quando ela leu, no que ela leu aqui, vamos sair do meu texto agora, vamos para o dela. Você lembra o que aconteceu quando Jesus chegou lá? Um monte de gente doente, um monte de gente encapetada. Estavam tudo lá esperando Jesus. Porque de alguma forma eles descobriram que Jesus ia para lá. Então quando Jesus desembarca, vem uma multidão, gente de tudo que é canto de Genezaré, diante dele para tocar, para pelo menos tocar na orla da veste dele. Porque todo mundo já sabia que esse negócio de tocar na roupa dele dá certo. Lembra da mulher do fluxo? E continua até hoje. Pela fé, quando você toca em Jesus, tudo acontece. Você está entendendo? Então, o pessoal já sabia, além do que tinha uma profecia lá atrás, no livro dos profetas, que diziam que tocavam na roupa dele e eram curados. Olha aí, tudo tem a ver, está entendendo? Deus não dá ponto sem nó, está tudo interligado, não tem nada solto na Bíblia. Então, ali estavam aquelas pessoas sedentas esperando Jesus chegar, mas Jesus ainda não estava em Genezaré, e nem estava a caminho, Jesus já estava do lado de cá. E aí Jesus diz para os discípulos assim, naquele dia, sendo à tarde, Jesus disse para ele, vamos passar para a outra margem era Genezaré. Então, havia um plano, olha aí, havia um plano, e os planos de Jesus não podem ser adiados, diga aleluia, não podem ser adiados. Jesus tem um plano perfeito, e plano perfeito tem dia e hora para desenvolver, diga glória a Deus. Isso quer dizer que o plano que Jesus tem na sua vida não pode ser adiado. Você está entendendo? No corinho que a gente canta tem isso também. Sua hora é perfeita. Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda. Ele faz de uma maneira linda e na hora certa, na hora perfeita. Então você vejam, os discípulos podiam dizer para ele assim, se você prestou atenção no texto aqui mesmo no versículo 35, diz que já era tarde. Já era tarde significa um monte de coisa. Poxa, já é tarde, vamos deixar para outro dia. A gente não faz isso? A gente tem que resolver isso assim, não, mas já é um pouco tarde, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para outro dia. Os discípulos podiam ter dito isso para Jesus. Mestre, já é tarde, vamos deixar esse negócio para lá, vamos deixar para outro dia. A gente vai navegar uma hora dessa, deixa esse negócio para lá. Lembra que nós oramos aqui? Você prestou atenção na oração que a gente fez aqui? Numa frase que foi falada aqui na oração, algumas coisas podem até esperar, outras não podem. Estava cheio de gente doente lá, provavelmente gente morrendo. Então Jesus tinha que chegar lá para curar aquelas pessoas. Jesus tinha que chegar lá para resolver um problema. Jesus não ia para Genezaré a passeio. Ele não estava indo a passeio para aquele lugar, vou tirar uma onda lá em Genezaré. Vou dar uns bordejos lá em Genezaré. Se fosse isso, podia deixar para outro dia. Mas não era isso. Havia causas urgentes lá em Genezaré, esperando Jesus para resolver. Então, a gente tem essa mania de adiar os planos de Jesus na nossa vida. A gente está todo enroscado na vida, está doente, está sem dinheiro, todo enrolado na vida financeira, casamento de cabeça para baixo, a casa de cabeça para baixo. Não, amanhã eu busco. Não, amanhã eu peço. Eu ia orar. Alguma coisa aconteceu, foi lá ver o que aconteceu, voltou, não vou orar mais hoje não, amanhã eu oro.
ia na casa de Deus buscar a presença de Jesus, chegou alguém em casa, vou atender essa pessoa aqui, amanhã eu busco. Ia saindo, alguma coisa te desviou a atenção, vinha para cá bater, amanhã eu bato. Algumas coisas podem esperar, outras não. Não adie a bênção de Jesus na tua vida, não adie a ação de Jesus na tua vida. Quando a gente faz isso, o que é que a gente está fazendo? Colocando Jesus numa condição de usufruto. Ele vai me atender a hora que eu quiser. Meu Deus, a gente precisa melhorar essa visão. Deus tocou no teu coração, a hora é aquela, meu irmão. Quem tocou no coração de Jesus para ir lá para Genezaré, naquele momento, foi Deus. Se você levar em consideração que a gente está falando do Jesus homem, ungido com o Espírito Santo, a gente não está falando de Jesus Deus, a gente está falando de Jesus homem. Quando Jesus exerceu seu ministério, ele era 100% homem, apesar de ser 100% Deus. Mas ele era 100% homem, ungido com o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, Deus falou com ele, vai para Genezaré, que tem um propósito de você estar lá. Tem gente lá para ser curada, tem gente lá desesperada, tem gente lá endemoniada. Atravessa esse lago e vai para Genezaré. O lago era o mar de Genezaré. Então, por mais que os discípulos dissessem, não está escrito na Bíblia que nenhum deles disse, não, mestre, deixa para outro dia. Não está escrito isso. Isso eu estou conjecturando, que alguém poderia ter dito isso. Porque alguém podia olhar a hora, podia olhar as circunstâncias e dizer, não, Senhor, não dá para ir hoje não. Vai vir tempestade aí. Mas também a Bíblia não diz que parecia que viria tempestade. Só diz que Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Então, quando Jesus diz, vamos, nós temos que ir. Quando Jesus nos impulsiona, ora, a gente tem que orar. Quando Jesus nos impulsiona, busca, a gente tem que buscar. Quando Jesus nos impulsiona a bater, a gente tem que bater. O que esse bater significa? A perseverança a nossa perseverança. Que às vezes a gente está cheio de problemas, cheio de dificuldade, parece que nada está acontecendo. A gente não bate, a gente não busca, a gente não pede, e o barco só afundando e a água entrando no barco, e a gente não bate, a gente não busca, a gente não pede. A gente está à mercê da sorte. Eu disse aqui também no domingo. Como é que eu consigo gravar tudo que eu falei aqui no domingo, hein? Meu Deus. Olha só, a gente disse, agora eu esqueci o que eu ia falar, porque eu fui, né? Mas a gente falou aqui no domingo, a gente não pode ficar à nossa própria sorte, a gente não está à nossa própria sorte, a gente está nas mãos de Jesus. Porque se eu ficar por minha própria sorte, eu estou por minha própria conta. A sorte do crente tem nome, foi isso que eu ia falar. A sorte do crente tem nome. Eu falei isso domingo aqui. A sorte do crente é Jesus. Quem tem sorte é o homem sem Deus, o homem com Deus tem Jesus. Você está entendendo? Então eu não posso arriscar, ficar por minha conta em risco, é muito arriscado fazer isso. Então vamos fazer o que Jesus fala para a gente fazer. Quando Jesus te impulsiona, para isso ele deixou o Espírito Santo, para te impulsionar a buscar, para te impulsionar a pedir. Aí, olha só, como tem crente que é assim. É bom falar de crente, né? Tem crente que é assim, mas porque a gente vive no meio dos crentes, tem que falar do crente. Aí, tem crente que diz assim, irmão, você ora por mim? Amém. Eu tenho esse hábito agora de fazer o seguinte, quando um crente chega para mim e fala assim, pastor, você ora por mim? Eu falo, tudo bem, mas e você, está orando? Porque se você não estiver orando, eu não vou orar, meu irmão. Porque a principal obra de orar é sua. O principal interessado nessa situação é você. Eu não sei nem o que está acontecendo contigo. Primeira coisa, eu pergunto por quê, qual é a razão da oração. Se você não me disser, eu não vou orar. E se o que você está pedindo não é lícito, eu vou estar nessa enrascada com você? Deus, eu estou orando para o Senhor queimar minha vizinha. Tu acha que eu vou entrar nesse rolo contigo? Vou não. Vou não. Então, pô não, irmão, qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o motivo da oração? Ah, pastor, é isso, vamos orar. É lícito, vamos orar. Mas se não é, a outra, Senhor, me dá o marido da fulana. Pastor, me ajuda em oração. Eu vou te ajudar a pedir o marido da fulana para você? Está entendendo? Então, a gente precisa se alinhar.
A gente precisa se alinhar com Deus, se alinhar com Jesus, bater, pedir. Mas o que é que eu vou pedir a Jesus? O que eu vou pedir é lícito. Estou com uma situação difícil, estou com uma dificuldade na minha vida, estou com uma doença, estou com um problema financeiro. Senhor, eu preciso. Amém, estamos juntos. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater, Ele vai fazer, Ele vai te dar. Mas você precisa acreditar. Não adie, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, outro dia eu vou. Não, todo dia é dia de orar, toda hora é hora de orar. Qual é a hora de orar? Toda hora, a hora que você puder, a hora que você estiver precisando. Você já viu quando a gente está com um problema grave, a gente intensifica as orações? É isso que tem que fazer. Oro quando está tudo bem, mas quando estou com um problema sério, eu oro mais ainda. Aquela mulher que Jesus usou como exemplo, na parábola do juiz Inico, ele falou que ele ia lá todo dia lá bater na porta do juiz. Até que um dia o juiz se encheu, eu vou julgar a causa dela, dessa viúva. E julgou, resolveu o problema dela. Aí Jesus falou, se ele, que é um juiz iníquo, que não teme a Deus, resolveu a causa dela porque ela insistiu, imagine o Pai Celestial, que é justo. E vai olhar a sua situação, vai ver, opa, o que ela está me pedindo é justo. Vou abençoar, vou fazer esse milagre. É assim que funciona, gente. Mas a gente tem que pedir, tem que insistir. Não que Deus não tenha ouvido, mas a gente tem que insistir. Está entendendo? Então, os planos de Jesus não podem ser adiados. Tinha que ser naquela hora, naquele momento, naquele dia. Diga comigo, os planos de Jesus para a minha vida não vão ser adiados. Porque eu vou cooperar. Porque a minha hora já chegou. E eu não vou abrir mão na minha bênção. E aplaudo o nome dele. Glória a Deus. Segunda situação envolvida nesse contexto. Quem você está levando com você nessa situação? Aqueles discípulos estavam levando Jesus com eles no barco. Você imagina comigo, se aqueles discípulos estivessem só eles no barco, sem Jesus. Pois é. Aquela tempestade seria o fim. Está entendendo? Não sei se você leu ali, prestou atenção na leitura do texto, já estava entrando água no barco. Se Jesus não estivesse com eles, por mais experientes que eles fossem em navegação naquele lago de Genezaré, seria o fim, o barco deles iria afundar, eles iam morrer, era isso que ia acontecer. Tanto que você lembra que está escrito ali, que um deles diz para Jesus, mestre, não importa que a gente pereça, ou seja, não se importa que a gente morra. Se Jesus não estivesse ali, era isso que ia acontecer. Quem é que você está levando contigo para resolver essa situação? Você está indo sozinho? Você está batalhando sozinho? Você está lutando sozinho? Ah, pastor, eu estou tentando dar meu jeito, estou dando meu jeito. Você está gastando energia à toa. Você está dando teu jeito, está lutando, está brigando com essa situação para dar o teu jeito. Sabe qual é a prova que eu sei que o teu jeito não resolveu? Porque você continua com esse problema. É sinal que o teu jeito não está funcionando. Ah, pastor, eu pedi ajuda à minha tia, mas uma pessoa, um amigo, uma amiga, outra pessoa, amém. As pessoas podem ter até boa vontade de te ajudar, mas será que elas têm mesmo condição de tirar você desse problema? Se tivesse, já tinha tirado, já tinha dado certo. Está entendendo o que Deus está falando com você? Você não acha que está faltando alguém nessa situação? Pois é, está faltando Jesus. Tem que botar Jesus nessa situação. É Ele que vai te dar essa vitória. Ah, mas a minha situação é muito difícil, é impossível. Bota Jesus nessa situação. Ele é especialista em tornar o impossível em possibilidades enormes. Verdadeiros milagres na sua vida. Ele é especialista em fazer esse negócio. Está entendendo? Bota Jesus nessa situação. Não navegue sozinho nessa situação que você está passando. Quando é que eu sei que eu estou sozinho? Quando eu estou gastando energia demais. Você está gastando energia demais para fazer uma coisa que ele já fez. Essa é a grande verdade. Só vai vir a existência, mas ele já fez, já está pronto, a tua bênção já está pronta. Jesus não vai preparar uma bênção para você. A sua bênção já está pronta. Sabe por que eu digo que já está pronta? Porque Jesus sabia que você ia passar por ela. Você acha que Jesus não sabia que viria uma tempestade? É claro que ele sabia.
É claro que, por que eu digo que ele sabia? Ele é onisciente. O que quer dizer onisciente? Sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Viria. Jesus já sabia que você ia passar por esse problema, você sabia disso? Ser onisciente significa ser o alfa e o ômega. O que é isso? Alfa e ômega são duas letras gregas. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, onde foi escrito o Novo Testamento. É como se fosse o nosso A. E o ômega é como se fosse o nosso Z. É a última letra do alfabeto grego. Então, ser alfa e ômega significa dizer ser tudo, ser completo. Significa dizer que Jesus é completo para você. Jesus já viu toda a sua história. Imagina você, olha só, o exemplo que eu vou te dar. Você está vendo uma parada militar. Pensa comigo. Você está vendo uma parada militar. Então você está lá, antigamente era aqui na Presidente Vargas, agora é em Brasília. Mas vamos supor, você está lá em Brasília, na parada militar. E você está lá sentado na arquibancada, olhando a parada militar. O que você vai enxergar dali da arquibancada que você está sentado? Só a parte da parada que vai passar ali na tua frente. Porque você está ali, é aquilo que você está vendo. Sua visão só alcança aquele pedaço da parada, porque você está ali sentado de frente, é o que a sua visão alcança. Agora eu te pergunto, e Jesus? E Deus? Essa é a visão de Deus? Não! Onde é que Deus está? No alto, sentado num alto sublime trono, apesar de estar com a gente, com os fracos e os humildes de coração. Mas ele está no alto, inclusive um dos nomes de Deus é El Elyon. O que isso quer dizer? O Deus Altíssimo. O que quer dizer Deus Altíssimo? Deus que está no alto. Deus não está na arquibancada, igual a gente está vendo só aquele pedaço. À medida que você vai subindo, pega um helicóptero e vai subindo. Quando você estiver numa posição bem alta, você vai ver a parada toda. Essa parada é a história da sua vida. Ele já conhece a vida toda, a sua vida inteira, desde o dia que você nasceu até o final da sua vida aqui. Então ele já sabe tudo o que aconteceu com você, até as coisas que para você ainda não chegaram. Ele já viu, porque ele está vendo do alto. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele já alcançou toda a tua história. Ele já sabe tudo que vem pela frente, tudo que você vai passar. Por isso ele já sabia que a tempestade viria. Está entendendo? Agora, quem você tem levado com você? Nessas situações que têm surgido na sua vida. Não continue sozinho, coloque Jesus. Coloque Jesus pela fé. Pela fé. E olha comigo, pensa comigo, a fé. Vamos pensar agora na fé. Porque a gente está falando da fé em Jesus. Se você pegar a fé que Jesus te deu, o próprio Jesus te deu, que é alimentada por ouvir a palavra, como você está ouvindo hoje. Se você pegar essa fé e colocar essa fé atrás de você, não vai dar certo. Já parou para pensar? Porque você caminha para frente, está colocando a fé depois. Depois ela não vai ter proveito nenhum, porque ela está lá atrás. Ela tem que vir na sua frente. Coloca a fé à frente. Coloca a tua fé em Jesus na frente, porque ela vai abrir caminho para você passar. Você está entendendo? Jesus tem que estar na frente. Se Jesus tem que estar à frente, se a minha fé é em Jesus, a minha fé tem que ir na minha frente. Eu tenho que primeiro crer, para depois ver. É disso que a gente está falando. Está entendendo? Vamos ver o que diz aqui, o versículo 36. 36 fala que você está levando com Jesus no barco. Diz, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E olha o 37 o que diz. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Sabe o que isso quer dizer? O barco já estava começando a afundar. Você sabia que a tempestade viria. E ela veio. Veio ou não veio? Quem sabe o céu não estivesse até estrelado. Mas Jesus já sabia que viria uma tempestade. O que isso te lembra? A nossa vida, não é assim? Parece que está tudo legal. De repente a situação muda. Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre o que aconteceu ali. De repente, as famílias estavam numa situação tal
De uma hora para outra mudou tudo. Esse foi um caso. Vamos usar todos os casos de todas as vidas. De repente uma pessoa está bem, descobre um câncer. De repente uma pessoa está bem, está andando na rua, é atropelada e morre. De repente a pessoa está bem, leva uma bala perdida e morre. Rapaz, no ônibus, semana passada, ali no Complexo de Israel, na Avenida Brasil, estava no ônibus, dormindo para ir para o trabalho. Nem sabe que morreu. Agora já deve saber, mas na hora nem ficou sabendo. Você está entendendo? Ele estava dormindo. Muda tudo, de uma hora para outra muda tudo. O que são isso? As tempestades da vida. Está indo tudo bem na nossa vida, de repente algo pode acontecer e as coisas podem mudar. Por isso que a gente tem que estar com Jesus à frente. Por isso que a gente tem que estar com Jesus no barco, porque as coisas vão afundar se a gente não colocar ele no barco. E aí Jesus estava com eles. E o que eles fizeram? Recorreram a Jesus. Aleluia. Aí ele disse assim, eles disseram assim: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? Olha a pergunta, o Senhor não se importa se a gente pereça, que a gente pereça? É claro que Jesus se importa. Jesus se importa comigo e com você o tempo todo. Por isso ele diz: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso quer dizer que ele se importa com a gente. E olha a pergunta incrédula dos discípulos: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Jesus nem respondeu. Ali não fala que Jesus deu resposta nenhuma. Jesus foi uma observação. Falou: poxa, como é que vocês não têm fé ainda? Ou seja, andando comigo já há um tempo, vendo o cuidado que eu tenho com vocês, vendo o cuidado que eu tenho com as pessoas, e vocês ainda não acreditam o suficiente. Isso serve de um alerta para a gente. Até que ponto vai a nossa fé? Até que ponto nós temos crido em Jesus? Até que ponto a gente tem acreditado que a vitória já é nossa, seja qual for a situação? Gente, a gente precisa prestar atenção numa coisa: não tem nada para a gente vencer nessa vida mais não. Não tem nada para a gente vencer não. O que a gente precisa fazer é viver a vitória, tomar posse da vitória, crer na vitória que Jesus já conquistou para nós e viver essa vitória. Jesus falou com todas as letras: eu venci o mundo. E quando ele fala eu venci o mundo, ele vinha falando de problemas. Tanto que antes de dizer essa frase, ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições. O que são as aflições? Problemas, lutas, dificuldades. Depois que ele acaba de falar em aflições, ele fala: não tenham medo, eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Eu venci os problemas. Eu venci as aflições. E ele venceu para nós. Você está entendendo? Então, eu não tenho muita opção. Se eu quero ter uma vida de vitória, se eu quero ter uma vida vitoriosa, porque a vida pela fé é uma vida vitoriosa. Então, se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso acreditar nessa verdade. Eu preciso acreditar que Jesus já fez isso por mim. Isso é obra consumada, é coisa pronta, é coisa terminada. Você está entendendo? Eu tenho que ter essa confiança, eu tenho que ter essa fé. Eu não posso duvidar disso. Porque se eu duvido disso, eu estou jogando por terra tudo que ele já conquistou para mim. A Bíblia fala que se eu estou em Cristo, eu já venci tudo isso. Afinal, nós somos os crentes. Quem são os crentes? Aqueles que creem. Aqueles que vivem pela fé. Não é isso que a Bíblia diz? O meu justo viverá pela sua fé. É nessas horas que a gente tem que ver e mostrar as obras da fé. Qual é a minha obra? É acreditar. É usar essa fé, é confiar em Jesus. Essa é a minha obra. Que coisa fácil a minha parte. Acreditar em Jesus. Acreditar que tudo que ele disse é verdade. Gente, Jesus não enganou a gente. A gente tem essa dificuldade de lidar com as verdades de Jesus, porque a gente lida o tempo todo com as mentiras das pessoas, com as mentiras dos homens. Então, quando alguém chega para falar a verdade para a gente se espanta. Não é assim na nossa vida comum, na nossa vida diária? Quando uma vez uma pessoa chega para a gente e está falando uma verdade, mas a gente já fica com o pé atrás. A gente desconfia: será que essa pessoa está falando a verdade mesmo? Será que esse meu amigo está falando a verdade? Será que isso que o meu chefe falou é verdade? Será que o meu filho está falando, ou a minha filha está falando para mim é verdade? A gente está acostumado a lidar com as incertezas. Então, quando a gente se depara com a certeza que é a palavra de Deus, com a verdade que é a palavra de Deus, a gente se espanta e a gente tem dificuldade para crer. O que a gente precisa desenvolver em nós é a facilidade de acreditar nas coisas que Jesus fez e falou.
Porque a única maneira de eu viver isso é se eu acreditar. Eu não posso viver uma verdade na qual eu não acredito. Está entendendo? Eu não posso viver uma verdade na qual eu não acredito. Então, para mim viver aquilo precisa ser uma realidade na minha vida. E para isso ser uma realidade na minha vida, eu tenho que acreditar. Amém, meus irmãos? Eu tenho que acreditar. Vou te dar um exemplo bem rasteiro agora, para você entender. Por exemplo, a gente está com uma situação aí no país, que tem um dinheiro lá nos bancos, que ficou esquecido lá nos bancos. E o Banco Central está chamando um monte de gente para pegar aquele dinheiro. Eu não sei se você sabe, tem um monte de gente que não está nem aí, porque não está acreditando. Não está acreditando. Tudo bem, na maioria dos casos é merreca. Eu fui lá ver o meu, entrei lá no sistema para ver o meu, eu tinha direito a 90 centavos. Da Eliane era 30 centavos. Aí, 3,90, né? 1.900? 3.900, olha aí, ó. Tá vendo? 3.900. Tem gente que tem 1.000, tem gente que tem 500, tem gente que tem 7.000. Tem uma pessoa que tem 55 milhões. 55 milhões, e até hoje não foi, agora já recolheu, o Banco Central já recolheu, já acabou o prazo. Mas tinha lá uma pessoa que tinha 55 milhões. De repente, quando essa pessoa ouviu o anúncio, não acreditou. Se não acreditou, vai lá pegar? Não vai, porque ela não acreditou que é verdade. Você está entendendo? Esse é o nosso problema com a palavra. Se eu não acreditar que é verdade, eu não vou apanhar para mim. Olha aí, ó. Se eu não acreditar que é verdade, eu não vou apanhar essa verdade para mim. E se eu não apanhar essa verdade para mim, eu não vou viver essa verdade. Está entendendo o que Deus está falando com você? É como se Deus estivesse falando para você nessa noite. Você precisa acreditar mais em mim. É isso que Ele está dizendo. Para que você possa tomar posse. Pergunto para você, eles chegaram lá em Genezaré ou não chegaram? As pessoas que estavam lá esperando Jesus, esperaram à toa? Não, Jesus chegou lá, e a Bíblia diz que lá Ele curou todas aquelas pessoas, libertou os oprimidos, libertou os endemoniados, curou os enfermos. Está entendendo? Então, era uma coisa que realmente tinha que acontecer, não podia esperar, não podia postergar, tinha que acontecer. E aconteceu, aquele era o tempo. Gente, Deus tem um tempo determinado para que todas as coisas dele aconteçam na nossa vida. Então toma posse dessa palavra sobre a tua vida. Toma posse, carrega Jesus com você, bota Jesus nesse problema com você. Não continue tentando resolver sozinho, porque sozinho você não tem conseguido e definitivamente não vai conseguir. Mas se você colocar Jesus com você nessa situação, você vai ver a vitória que Ele vai te dar. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Então aplauda o Senhor e fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos terminando o nosso culto dessa noite. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial, por esse momento de fé, em que ouvimos a Tua palavra que nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Tua palavra, Senhor. E nós ouvimos a Tua palavra, meu Deus. Então, Espírito Santo, continue se movendo no nosso meio, continue, Espírito Santo, confirmando no nosso coração essa palavra de vitória, essa palavra de bênção, que há um tempo que o Senhor já determinou para a nossa vitória, para a nossa bênção, Pai, que nós levamos o Senhor conosco nos problemas, nas dificuldades, nas bonanças da vida, porque quando o Senhor está conosco, o sucesso é garantido, o desenrolo, meu Deus, está confirmado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, faça milagres na vida do meu irmão, faça milagres na vida da minha irmã, que eles possam contigo, Senhor, ir até o outro lado, atravessar esse mar turbulento, esse mar com essa ventania, com essa tempestade, com essas ondas bravias. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor disse: vento, acalma-te, mar, sossega, e fez uma grande bonança, e todos se admiraram e disseram: quem é este, que até as ondas e o vento lhe obedecem? Então, Jesus, faça milagres, acalma a tempestade dessa vida,
Manda que essas ondas sosseguem agora, para a glória do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua vitória, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida da tua igreja. Pela fé, nós tomamos posse da nossa vitória. Pela fé, nós declaramos a bênção. E pela fé, nós já te agradecemos e fazemos isso no nome poderoso de Jesus. E você que recebeu essa palavra, diga amém e aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Diga para o teu irmão, que bom que você veio, meu irmão, que você possa levar essa palavra, levar essa força, levar essa bênção sobre a tua vida. Não abra mão dessa bênção, amém? Que essa bênção foi Jesus que conquistou para você na cruz, amém? Glória a Deus. Então vamos nos despedir, feche seus olhos mais uma vez. Agora, Senhor, nos leve em paz, guardados pela tua poderosa mão, nos livrando dos perigos do caminho, e que nas nossas casas tudo esteja guardados debaixo de tua santa e gloriosa paz. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo estejam sobre você e sobre a sua família, não apenas agora, mas para todo sempre, e que a igreja diga amém. Um restante de semana abençoada para você. Vá em paz e que Deus te abençoe abundantemente. Aplauda ele mais uma vez e vá em paz. Glória a Deus.